Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 16 a 18 do livro de Números. O capítulo 16 fala sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. No versículo 1 do capítulo 16, Corá era um levita dos filhos de Coate, assim como Moisés e Arão. Os coatitas eram encarregados dos utensílios sagrados do tabernáculo e os deveriam levar sobre seus ombros, como nós vimos anteriormente. Movido pela inveja e falsa religiosidade, eles trataram com desrespeito Moisés e Arão, porque estes foram escolhidos por Deus para o sacerdócio. Infelizmente, ainda vemos nas igrejas muitas intrigas por causa de ciúmes e invejas do serviço de outros irmãos. Corá se achou especial demais para ficar carregando peso sobre os ombros. Nas sociedades patriarcais do Antigo Oriente, geralmente o filho primogênito preservava as tradições religiosas na família. Talvez seja por isso que Datã e Abirão, que eram da tribo de Ruben, decidiram se juntar à rebelião de Corá. No entanto, o líder da rebelião era Corá. No versículo 3 do capítulo 16, a alegação de Corá de que toda a congregação era santa e todos eram santos tinha um elemento de verdade, visto que Deus chamou Israel para ser um reino de sacerdotes e nação santa. Porém, este papel se fundamentava principalmente na obediência fiel de Israel à revelação de Deus e a seus mandamentos. E isso incluía ter o Senhor elevado Moisés e Arão à posição de profeta e sacerdote do povo. Então, eles deveriam respeitar isso. Eles não haviam tomado essa posição para si, Moisés e Arão. Deus conferiu a eles essas posições. E Corá e o restante e os que estavam com eles não compreenderam isso. Dos versículos 6 a 7 do capítulo 16, os incensários eram vasilhas rasas com alças longas, nas quais os sacerdotes transportavam brasas vivas, né? E sobre essas brasas vivas aspergiam o incenso. O incenso realçava o aroma suave das ofertas queimadas que subiam aos céus, simbolicamente entrando nas narinas de Deus. As palavras de Moisés, quando Moisés fala, e o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, apresentam um desafio, né, à corte de Deus, a fim de que o Senhor defenda o verdadeiro servo fiel. Dos versículos 11 a 14 do capítulo 16, Moisés manda chamar a Datã e Abirão, e eles se recusam a ir, desacatando Moisés, né? Eles estavam movidos pela inveja. Eles se achavam no direito de liderar o povo, uma vez que eram descendentes do filho primogênito de Jacó, Ruben, em oposição à própria vontade de Deus, que escolheu Moisés. Assim, eles se juntaram à rebelião de Corá, cuja insurreição eclesiástica contra Arão colabora bem com a insurreição política contra o governo de Moisés, que era, de fato, o alvo de Datã e Abirão. Os rebeldes asseveravam que Moisés havia falhado em levar o povo a um lugar de descanso e abundância. Eles não iriam admitir que foram a sua rebelião anterior que levou o juiz ao deserto, quando os espias trouxeram, né, o relatório e eles decidiram que não subiriam, não tomariam a terra. Versículo 17 do capítulo 16. Os rebeldes alegaram motivos religiosos para o mal-entendido com Arão e Moisés. Por isso mesmo, o teste seria de oferecer incenso, um rito exclusivamente sacerdotal. Vejam que este mesmo povo tinha visto Nadab e Abiú, filhos de Arão, morrerem por ter oferecido fogo estranho ao Senhor. E também eles testemunharam Miriam ficar leprosa por contestar a liderança de Moisés. No versículo 19 do capítulo 16, a glória do Senhor, provavelmente manifesta como nuvem, interveio dramaticamente à vista de toda a congregação de Israel. No versículo 22 do capítulo 16, apenas os verdadeiros servos de Deus, Moisés e Arão, caíram sobre seus rostos e, arriscando suas vidas, apelaram para a graça do Senhor, a fim de que toda a congregação não sofresse ira. O verdadeiro servo do Senhor coloca as necessidades do povo antes de seu próprio bem-estar.
Versículos 23 e 24 do capítulo 16. Pela graça de Deus, em resposta à súplica de Moisés e Arão, somente os instigadores da revolta sofreriam. Versículo 26 do capítulo 16. As tendas, famílias e bens dos líderes rebeldes foram efetivamente dedicados à destruição, e quem quer que tocasse uma dessas coisas seria engolido na devastação. Versículo 27 do capítulo 16. A atitude dos rebeldes foi de desafio e arrogância, e o resultado trágico desta atitude foi sofrido também pelos seus familiares. O pecado e seu castigo sempre ameaçam os entes queridos do pecador. Versículos 28 a 30 do capítulo 16. Moisés dependia de Deus para sua defesa. Ele confiava na provisão divina de um sinal irrefutável. Versículos 33 a 35 do capítulo 16. Neste momento da história de Israel, o abismo, que também era chamado de Sheol, era considerado um sombrio e incompreensível reino dos mortos, o mundo inferior do bem e do mal, onde as pessoas eram reunidas a seus ancestrais na morte. Neste incidente, os corpos dos líderes rebeldes, suas famílias e seus bens mergulharam no abismo escancarado a seus pés. O fogo do juízo consumiu os outros 250 rebeldes. O segundo censo, que veremos mais ao final do livro de Números, nos informa que o destino de Corá foi o mesmo de Datã e Abirão. Como Moisés havia proferido a maldição antes que ela ocorresse, ninguém poderia dizer que o juízo fora casual. Versículos 36 a 40 do capítulo 16. Os incensários que foram usados por Corá e os outros rebeldes iriam agora servir para fazer um revestimento extra de bronze para o altar do sacrifício e deveriam servir como memorial para que mais ninguém, além dos sacerdotes, ou seja, Arão e seus descendentes, oferecessem incenso. Versículos 41 a 50 do capítulo 16. A lição do dia anterior foi rapidamente esquecida, visto que toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão, dizendo que eles foram o motivo do juízo contra Corá e seus conspiradores rebeldes. A reação de Deus repetiu a sequência do juízo anterior, com um chamado para o povo se separar dos insurgentes quando a glória de Deus desceu, a fim de que não fossem consumidos do juízo. Arão se pôs em pé como mediador entre os mortos e os vivos para desviar a ira de Deus. Vejam aqui que Corá e os rebeldes fizeram o errado, sofreram as consequências e o povo ainda os queria exonerar da culpa, não vendo neles o erro. Muitas pessoas hoje pecam e não querem assumir as consequências de seus erros, colocando a culpa em outras pessoas, exceto nelas mesmas. No entanto, o Senhor tudo vê e a consequência vem, a pessoa aceitando ou não. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 17. O capítulo 17 fala sobre o bordão de Arão. Os versículos 2 a 3 do capítulo 17, a vara ou bordão era o símbolo oficial de um chefe de tribo, usada com frequência na Babilônia e no Egito para representar seu dono. A vara ou bordão, né, nada mais é do que um cajado de madeira. Geralmente podia-se, né, usar algum tipo de ferramenta ali para dar uma delineada, mas era isso, um pedaço de madeira. Versículo 4 do capítulo 17. A solenidade do teste de liderança foi evidenciada pelo fato das varas ou bordões inscritos terem sido colocados no tabernáculo, perante a arca, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação para purificar o lugar santo por causa dos pecados do povo. Ou seja, era um teste para calar a murmuração do povo contra seus líderes. No versículo 8 do capítulo 17, o florescimento do bordão de Arão confirma a sua autoridade e a sua aprovação da parte de Deus. Deus deu vida ao bordão, né, a vara, fazendo-a florescer, enquanto as outras varas continuavam mortas. No versículo 10 do capítulo 17, depois que Moisés mostrou aos outros líderes das tribos o conjunto de bordões, eles foram capazes de ver a bênção de Deus sobre o bordão de Arão. Em seguida, Deus disse a Moisés para levar de novo o bordão de Arão perante a arca, para ser um sinal para os rebeldes, para que entendessem que realmente Deus havia escolhido a linhagem de Arão para o serviço do sacerdócio. Versículo 11 do capítulo 17, Moisés,
O humilde e fiel servo de Deus cumpriu as instruções do Senhor, apesar da oposição ter colocado novamente um fardo pesado sobre seus ombros. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 18. O capítulo 18 fala sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas e suas ofertas. Versículo 1 do capítulo 18. Arão e seus filhos eram responsáveis pelas ofensas contra a santidade do santuário e pelas violações das regras do sacerdócio. A imperfeição do sacerdócio deles era indicada por terem de oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, bem como pelos pecados de outros. Essa imperfeição apontava para um sacerdote maior e mais perfeito, que não precisasse oferecer sacrifícios por seus próprios pecados. E nós tivemos isto em Jesus Cristo. Nos versículos 3 a 5 do capítulo 18, os sacerdotes descendentes de Arão se acampavam em frente à entrada do tabernáculo, do lado leste do santuário. Os coatitas, meratitas e gersonitas acampavam dos outros 3 lados, fazendo uma barreira física e espiritual contra a violação do lugar santo. No versículo 7 do capítulo 18, a proibição da violação da santidade do tabernáculo é expressa aqui junto com as consequências da infração. Qualquer pessoa violadora seria executada, para que a ira de Deus não trouxesse destruição sobre toda a nação. Nos versículos 8 a 13 do capítulo 18, Deus determinou que os sacerdotes e levitas fossem sustentados pelas ofertas do povo. Os sacerdotes e os levitas não receberiam território na terra prometida como as outras tribos. Sua provisão seria a dádiva dos dízimos e ofertas do povo. Versículos 14 a 18 do capítulo 18, aqui percebemos qual a fonte de renda da tribo de Levi. Os sacrifícios ofertados são também para alimentar os sacerdotes, as primícias dedicadas à casa de Deus são para os servos de sua casa, e qualquer objeto separado para ser propriedade do tabernáculo também passa a pertencer a essa tribo. Se o próprio Deus é a porção e a herança dos seus servos, é claro que Deus não os desamparará nas suas necessidades físicas e terrestres. No versículo 19 do capítulo 18, essa frase, aliança perpétua de sal, indica a natureza permanente da promessa de Deus, baseada na aparente indestrutibilidade do sal, que não se queima. Versículo 20 do capítulo 18. A ressalva de que a tribo de Levi não vai ter porção esclarece que os sacerdotes não iriam se enriquecer com as ofertas descritas nos versículos anteriores. Eram bens e comidas para serem gastos no decurso do próprio sacerdócio, coisa das necessidades diárias. Versículos 21 a 24 do capítulo 18. O sustento do levita e do sacerdote vinha do dízimo oferecido ao Senhor. A finalidade do dízimo é a manutenção do ministério da palavra, dos que servem ao Senhor através da sua obra missionária e da educação ministerial. Versículos 25 a 31 do capítulo 18. Os levitas também deveriam apresentar ao Senhor uma 10ª parte dos dízimos, ou seja, os levitas deveriam dizimar em cima do que recebiam de dízimo. E assim participariam do ciclo completo de bênçãos. A melhor parte, aquilo que de melhor qualidade fosse produzido nos rebanhos e nos campos, deveria ser apresentada aos sacerdotes descendentes de Arão. Versículo 32 do capítulo 18, dinheiro e bens oferecidos para a causa de Deus têm que ser usados dentro daquilo que o próprio Deus ensinou, senão dá-se o caso de roubar ao Senhor. Por isso, não deveriam profanar as coisas sagradas. Encerramos aqui o estudo dos capítulos 16 a 18 do livro de Números.